Não adianta, todo mundo já tentou pelo menos uma vez na vida fazer uma dieta e falhou. E não é só a falta de força de vontade. Muitas vezes também tem pessoas cometendo erros que elas nem sabem, que elas nem percebem, mas que é muito aqui, ó, erro de mentalidade. Então, para vocês, hoje eu vou passar 3 erros de mentalidade que podem estar afetando aí o seu processo no seu emagrecimento, na sua dieta. O primeiro erro é achar que será fácil demais ou difícil demais. Então, aí não saber avaliar, na verdade, a dificuldade do processo. Porque se você acha que o processo vai ser fácil demais, talvez você não leve ele tão a sério assim. Então acontece aí, por exemplo, pessoas que nos últimos anos andam engordando muito. E aí na cabeça delas, elas têm de que emagrecer é fácil, porque antigamente, quando elas eram mais jovens, elas só fechavam a boca uma semaninha ali e emagrecia. Então elas têm ainda na cabeça de que emagrecer é um processo fácil. E assim que elas decidirem realmente fechar a boca, elas vão emagrecer. E aí o que acontece é que a verdade não é bem assim. Então elas fecham a boca ali, decidem uma semana fechar a boca, e não acontece nada, elas não veem resultado. E aí começa aquele ciclo de frustração. E o mesmo acontece quando a pessoa acha que o processo é difícil demais. Isso normalmente vem decorrente de muitos processos já de falha. Então a pessoa ela já tem na cabeça dela ali, nossa, mas para emagrecer é muito difícil, aí eu tenho que passar fome, eu sofro muito, eu fico fraca, eu não consigo treinar direito, e acha assim, coloca um peso tão grande nesse processo que ela acaba tornando tudo mais difícil. E quando a gente complica demais as coisas, quando pra gente mentalmente já é difícil de executar, pro nosso corpo vai ser ainda mais difícil, né? Então, se todo dia você acordar ali já pensando no sofrimento que o teu dia vai ser, porque você tem que seguir um planejamento ali alimentar, na verdade você não vai ter muita disposição a longo prazo para continuar esse processo. A verdade é que nenhum processo de emagrecimento é igual ao outro. Então, assim, você é uma pessoa que já passou aí por vários processos de emagrecimento, já fiz a dieta tal, a dieta X, Y, Z, mas a verdade é que cada dieta que você fazer, cada processo de emagrecimento que você decidir entrar, o teu corpo ele vai reagir de uma forma totalmente diferente do que agiu no passado. Então, a verdade é que cada processo ele é individual. E se você antigamente emagrecia fácil, não significa que hoje vai ser tão fácil assim. E ao contrário também. Então, se você já se frustrou antigamente porque não conseguiu, não significa que dessa vez vai ser tão ruim assim. Então, tenta entrar com uma mentalidade mais neutra no processo que você está entrando agora, que eu tenho certeza que distanciar um pouco dessas emoções no processo de emagrecimento vai ajudar mais, porque às vezes isso aqui também afeta muito. E agora vamos entrar então no segundo ponto, que é mirar só na chegada. Então, escuta aqui. Se você acha que você vai começar uma dieta, que você vai ir a nutricionista, que você vai começar aí um processo para você emagrecer porque você quer chegar aí nos 70 quilos. Beleza. E o que você vai fazer quando você chegar aos 70? Isso é o que mais acontece. As pessoas elas só miram no peso ideal, muitas vezes um peso que não faz sentido nenhum, porque a tua composição corporal vai mudar muito. Então, principalmente se você estiver aí fazendo uma dieta e encaixando a musculação junto, você vai ganhar massa muscular. Então, o teu peso aí na balança, muitas vezes ele até fica igual, mas o teu corpo vai mudando ali a composição corporal. Então, você perde mais gordura, ganha mais massa muscular, mas a balança ali tá igual. Então, assim, já é o primeiro erro. Mas, ainda focando aí no erro 2, né, que é a pessoa só focar ali onde ela quer chegar, significa que quando ela chega ali, se ela chega, ela não consegue manter. Por quê? Ela só se preparou para chegar ali. Então, na cabeça dela, não importa o que eu precisar fazer, eu vou fazer para chegar ali. E daí, quando ela chega, ela fica totalmente perdida. Ela não sabe como manter. Então, muitas vezes, ela vai chegando ali no peso ideal que ela queria tanto, ela vai soltando. Então, agora eu já posso comer isso de novo. Eu tava com tanta saudade de comer tal coisa porque eu tava me privando tanto. Então, ela vai ali relaxando e nessa, a pessoa não mantém o peso ideal que ela queria tanto e
a mudança dela não permanece por muito tempo. Então ela acaba, às vezes, tendo até aquele efeito ioiô de volta, porque os hábitos dela voltam a ficar ruins, porque ela achava que os hábitos bons só precisavam acontecer ali até ela chegar naquele peso. E o terceiro erro é um pouco polêmico, mas é o achar que não pode sentir fome. E eu não tô falando aqui sobre passar horas de fome, ficar tonta, ficar boba, ficar sem comer. Não é isso. Logicamente, gente, eu sou nutricionista, então eu tô falando sobre o processo sendo nutricionista. Então, tudo calculadinho, certinho para você, mas ainda vai acontecer de você sentir, sim, fome. Por quê? Você estava acostumado a comer tudo que você queria, o quanto que você queria. Você estava acostumado a ficar com aquele sentimento de empanturrada, cheia. Tem gente que come, às vezes, até aqui. Então, se você começa a comer o quanto o teu corpo precisa, ou um pouquinho menos ali em déficit calórico, é lógico que, principalmente no começo, o teu corpo vai estranhar. E é normal que você sinta um pouco de fome. As pessoas, elas estão ali comendo e elas acham que enquanto elas não estão empanturradas, elas não estão saciadas. E muitas vezes ali passou umas horinhas, elas já não estão mais com aquele sentimento de estômago cheio, elas já acham que já estão com fome, mas na verdade não faz sentido nenhum. As pessoas estão perdendo a noção aí por causa da quantidade que elas estão acostumadas a comer. E falando aí, voltando então no assunto da fome. Sentir fome é muito natural no processo de emagrecimento. O teu corpo, ele não quer que você coma menos. O teu corpo, ele não quer que você emagreça. Ele gosta desse jeitinho aí. A gente foi, modulado geneticamente aí pra gente estocar tudo que for possível. Nosso corpo vai estar ali, ó, agarradinho, estocando. Então, é lógico que ele vai reclamar quando você tiver aí, principalmente do nada, né? Porque muita gente aí começa numa segunda-feira do nada, corta tudo. E aí é lógico que o corpo vai reclamar e vai então sentir fome, vai sentir aí uma certa fraqueza, mas tudo isso normalmente é só em questão da primeira semana, segunda semana no máximo, e aí o corpo vai se adequando. Até uma coisa que foi propagada, de uma forma até certamente assim errada, principalmente por alguns profissionais, inclusive aqui nas redes sociais, de que você não precisa passar fome no processo de emagrecimento e tudo mais, e aí a gente fica achando que não vai vir essa fome natural aí num processo de restrição alimentar, né, gente? Mas é claro que vai vir, é totalmente natural. Mas se o teu plano alimentar foi feito por uma nutricionista que calculou tudo certinho, quanto que você precisa de alimento por dia, as suas proteínas, seus carboidratos, seus lipídios, também dê uma olhadinha aí nas suas vitaminas e nos minerais, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Você precisa mais conseguir aqui, ó, controlar a tua cabeça. Eu vou contar para vocês que quando eu comecei a me ocupar mais com esse assunto de academia, de dietas, eu tinha muito a questão de comer 3 em 3 horas. Então, eu tinha um pavor de passar aí das 3 horas, porque eu achava que meu metabolismo ia ficar lento, ou que eu ia perder massa muscular e etc e tal. E, para mim, foi muito difícil, então, eu reaprender o que é ficar um longo período de tempo sem comer. E assim, longo período de tempo, para quem estava acostumado a comer aí de 3 em 3 horas, às vezes era ali ficar 6 horas sem comer. Eu já achava que eu podia talvez passar até mal se eu ficasse sem comer. Então, assim, era tudo muito questão de mentalidade, assim como o jejum. Eu cresci ouvindo muito dizer que tem que tomar café da manhã, porque senão você fica tonto, fica fraco. Então, assim, até quando às vezes eu precisava ficar em jejum, porque eu acordava mais cedo, não era ainda um momento ali que eu sentia fome para tomar o café da manhã, mas ainda assim eu preferia comer porque eu tinha medo de sair de casa e desmaiar na rua e ficar fraca na rua. Então, assim, também era aqui muito uma questão de mentalidade. Então, tem algumas coisas que a gente se apega às vezes e a gente acha que é assim, porque a gente escuta muito falar, ou porque, enfim, a gente criou aí na nossa cabeça uma verdade, mas a verdade é que o nosso corpo se adapta muito e mesmo no processo aí de restrição calórica, o teu corpo também vai se adaptar.
Só dá o tempo dele de se adaptar, dá o tempo dele entender o que está acontecendo. E tenta aqui, ó, controlar a tua cabeça, controlar as suas emoções, não pensa demais nesse momento, tenta assim, só seguir ali a risca as 3 primeiras semanas da tua dieta, porque quanto mais você ficar pensando, mais ficar tentando entender, matutando e tal, às vezes mais você complica o processo. Tenta levar ali com uma certa neutralidade, distanciar as tuas emoções da questão ali da alimentação e tudo mais, que talvez isso vai te ajudar mais. Eu posso tentar trazer aí algumas dicas de como tentar distanciar, né? Porque trazer a emoção na hora da comida, ou descontar, né, a emoção na comida, normalmente aí é também um dos maiores erros que pode ser feito na questão da alimentação, porque se você estiver sempre comendo as tuas emoções, você nunca vai estar saciado, porque a gente tá nos dias de hoje o tempo todo borbulhando aqui de ansiedade, disso e daquilo. Então, assim, a gente vai ter que aprender a separar isso aí, porque senão a gente não vai ter um fim. Bom, eu espero que de alguma forma tudo que eu falei aqui tenha te ajudado a ter uma clareza aí, a se observar, analisar o que você tem feito e o que você pode mudar ou tentar mudar aí no teu processo de emagrecimento, no teu processo de dieta. Lembrando que tudo que eu falar aqui é baseado em nutrição comportamental, porque eu sou nutricionista, faço mestrado em nutrição aqui na Alemanha, então eu me ocupo muito com esse tema e hoje eu queria passar essas dicas aqui para vocês, porque eu quero cada vez mais trazer aqui para o meu canal assuntos, né, também da nutrição que agregue aí para o dia a dia de vocês e que facilite o processo que vocês estão passando. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o teu like, curta aqui e comenta o que você achou, quais são as maiores dificuldades que você tem no processo de dieta. E aí eu vou conversar um pouco mais com vocês nos próximos vídeos. É isso, tchau!